Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, hoje estamos abrindo o mês de dezembro, dia 1º de dezembro, e um dia muito movimentado aqui no Fora de Curva, porque o mês começa com informações bem interessantes, bem boas por sinal. Então vamos lá. Ontem saiu a taxa de desocupação do IBGE, que é o nosso desemprego, e como eu havia previsto na última segunda-feira, no quadro que vem por aí, ao contrário do que falavam os analistas de plantão, o desemprego caiu mais uma vez. No trimestre que foi encerrado em outubro, a taxa de desocupação do Brasil ficou em 8,3%, frente a 8,7% do período imediatamente anterior. E o que significa isso, gente? Olha, é óbvio, o desemprego está caindo, 8,3%, mas esse é o patamar mais reduzido lá desde o início de 2015, quando estava começando a crise imposta pelas maluquices fiscais da ex-presidente Dilma Rousseff e sua tropa. E a perspectiva, pelo menos até o final do ano, é melhorar. Já temos indicadores antecedentes, referentes ao último trimestre do ano, que mostra que a arrecadação está subindo, comentei isso ontem, e se a arrecadação está subindo, quer dizer que as empresas estão gerando mais valor, estão fazendo mais negócios e, consequentemente, empregando mais pessoas. Então, certamente, quando chegar o dado de novembro, a situação vai estar melhor ainda. Acredito que o Brasil feche esse ano com desemprego abaixo de 8%, 7,9%, 7,8%. Vamos aguardar para ver, gente. Mas eu estou fazendo essa análise bem rápida, eu me deteria mais nela, porque tem uma outra informação fundamental para nós entendermos o Brasil de hoje, o que poderia vir no futuro. É que foi divulgado aí hoje pelo IBGE o PIB nacional do terceiro trimestre desse ano. Lembrando, PIB é produto interno bruto, é tudo que se produz na economia brasileira e eles compõem isso numa série de contas e eu vou detalhar as principais delas para vocês para ver como que o nosso país está assim. Tem problemas, mas está indo muito bem, obrigado, no campo da atividade econômica. O primeiro dado que eu vou mostrar é o PIB mesmo, a composição total da economia brasileira, que cresceu do terceiro trimestre agora de 2022 frente ao terceiro trimestre de 2021, ano passado, portanto, 3,58%. Em termos analisados, olha só, então nós pegamos o quarto trimestre de 2021, primeiro, segundo e terceiro de 2022, a alta já está em 2,96%, só falta 0,04% para ultrapassar ou para chegar no patamar de 3%, como eu venho antecipando desde o início do ano. E o que eu tenho para falar sobre isso de uma maneira geral? A economia brasileira, apesar da alta taxa de juros, que eu ainda insisto nesse ponto, a Selic não precisava estar em patamares tão elevados, mas a despeito disso, as principais forças produtivas estão sim encontrando espaço para produzir mais e crescer. Apesar do que fala a grande imprensa, que falou de desaceleração da economia, voo de galinha, não é nada disso. A economia brasileira, sim, ela está crescendo de maneira consistente, de acordo com os padrões atuais, e, eventualmente, pode fazer um voo de galinha? Pode. Depende do que o próximo governo fizer em termos de política fiscal e política monetária. Política fiscal não pode aumentar impostos. E política monetária, sim, já passou do tempo de reduzir juros, eles subiram demais, não canso de repetir isso, porque, a meu ver, é o grande calcanhar de Aquiles da atual gestão econômica do Brasil. E agora, partindo para uma rápida análise dos principais setores da economia brasileira, a agricultura nesse terceiro trimestre cresceu 3,21%, está revertendo em termos analisados uma tendência de queda do PIB e deve fechar no positivo. Melhoria do clima, melhoria das safras, isso tudo vem colaborando para a retomada da agricultura no país, que, como em qualquer lugar do mundo, é sujeita às intempéries, às instabilidades climáticas. No campo da indústria, um crescimentozinho de 2,77%, que está bem interessante frente ao histórico negativo há pouco tempo atrás. E também acredito que no final do ano o PIB industrial feche em patamares um pouco acima de 1%. Construção civil continua a crescer em patamares elevados, mas naturalmente em processo de desaceleração, porque esse ramo da economia ele ainda é influenciada pela brutal recessão que houve no tempo da pandemia. Então está naquilo que eu chamo de efeito espelho. Uma grande queda vai proporcionar depois um elevado crescimento da atividade,
para um futuro próximo aí buscar um ponto de equilíbrio que deve ficar, se tudo der certo no Brasil, entre 4% e 5% ao ano. Evidentemente, se não houver mudanças muito drásticas no campo da política econômica do governo, especialmente na área de impostos. E, insistindo novamente, redução de juros, que é importantíssimo para esse setor da economia, para a construção civil. O comércio brasileiro estava vindo de uma forte desaceleração em função exatamente da alta de juros. Nós definimos muito bem o que está acontecendo. Bens de consumo imediato estão crescendo e bens de consumo duráveis estão em queda de venda. Mas na composição entre um e outro, nós ainda temos um resultado positivo e ele está mostrando uma leve aceleração, devendo fechar no final de 2022 com uma alta de em torno de 2,5%. Já o setor de serviços, gente, ele fechou com uma alta bastante poupuda, vamos dizer assim, bastante generosa ainda, de 4,48% no crescimento do terceiro trimestre agora de 2022, frente ao mesmo período de 2021. Em termos analisados, esse resultado fez com que a perspectiva de crescimento no final do ano se acelere, mas não vai ser aquelas expansões acima de 2 dígitos, porque isso estava ocorrendo, ou está ocorrendo em alguns segmentos do setor, em função da recuperação da pandemia ainda. Mas perspectivas positivas deve fechar em torno de uma alta de 5% no final desse ano, fechamento do PIB 2022. E o consumo das famílias fechou em uma alta de 4,68%, isso era esperado em função da queda do desemprego, aumento da empregabilidade no Brasil, que gerou, assim, uma massa salarial maior. E uma coisa que eu esqueci de falar sobre o desemprego, que eu comecei o Fora de Curva com ele, é que, além da queda da taxa de desocupação, o salário médio vem subindo de maneira bastante consistente, porque simplesmente está começando aquele fenômeno. As pessoas estão começando a ter a chance de escolher melhores empregos, mesmo estando empregadas. E aí esse movimento naturalmente provoca o quê? Aumento das ofertas salariais. Lógico que o empresário não é bobo, vai querer contratar os melhores funcionários para o seu negócio, né? E em queda de desemprego é isso que acontece. Salário médio aumenta e está aumentando. E com o salário médio maior, a massa, ou todos os salários pagos pela economia também crescem e descamba no quê? Aumento do consumo das famílias, deixando bem claro, centrado em produtos de consumo imediato, não de consumo durável. E finalmente, fechando essa análise do PIB, a formação bruta do capital fixo, que nada mais é do que a taxa de investimento feita no Brasil, ela passou por uma notável recuperação. Eu me mostrei preocupado no trimestre retrasado, primeiro trimestre do ano, porque esse indicador ficou muito negativo, uma queda de 7%, 7,19% para ser exato, o que é preocupante porque quem tinha grana para investir não estava muito disposto a isso não. Mas houve uma recuperação já no segundo trimestre, passou para 3,37% o crescimento dessa formação bruta do capital fixo e fechamos no terceiro trimestre, ou seja, julho, agosto, setembro, com uma alta de 5%, que está bem razoável, pessoal. Isso mostra que as empresas estão investindo mais. E se as empresas estão investindo mais no seu processo produtivo, não é para ficar contemplando, como minha loja está bonita, como minha fábrica está chique com essa máquina nova. É para botar tudo para operar, para trabalhar, para gerar mais dinheiro, gerar mais riqueza e acelerar mais o PIB ainda. Minha conclusão, gente, apesar de muitos jornais, muitos portais que vocês entrarem em contato vão dizer que isso é um voo da galinha, não é. É um crescimento consistente, baseado em uma realidade econômica dentro das circunstâncias globais até que bastante estável, mas isso tudo, evidentemente, pode ser comprometido com a mudança de gestão no campo econômico do país. Só espero que o futuro ministro da Economia, ele não faça aventuras malucas. Ele seja um pouco comedido, quer mudar, claro, tem todo o direito de mudar, foi eleito para isso, ou representa quem foi eleito para isso, mas não faça nada de sopetão, senão vai dar uma confusão nesse país, gente. Uma confusão que eu nem quero ver. E, pessoal, estou tentando fazer análises mais rápidas, especialmente no campo econômico. Então, Fora de Curva de hoje fica por aqui. Se alguém tiver alguma questão a levantar sobre PIB, taxa de desocupação, que ficou em branco,
por favor, me mande um comentário que eu, com o maior prazer, vou responder. Então, muito obrigado pela atenção e não se esqueça, nesse obrigado pela atenção, em clicar no botão do like, compartilhar esse vídeo com a sua rede de contatos e se inscrever aqui no Fora de Curva. Então, para manter o jargão já tradicional, um abraço em cada um de vocês, até breve, tchau.